Boa noite, alunos de Direito Penal 1. Conforme combinado, vamos fazer a nossa videoaula. Depois eu vou comentar alguns exercícios, né? Então vamos seguir antes que fique grande demais, tá? Hoje o nosso conteúdo serão os artigos 20, 21 e 22 do Código Penal. Lembrando a vocês que esses artigos eles vão falar de situações que vão envolver os elementos do crime, tá? Os elementos tanto objetivos da descrição, né, dos crimes, quanto os elementos que definem a conceituação de crime, né? A gente já discutiu sobre isso. Tipicidade e ilicitude ou antijuridicidade, né? A culpabilidade é um esquema, né, que a gente sabe que, na verdade, serve na teoria atual para ser pressuposto de aplicação da pena. Então, nós vamos trabalhar com os elementos do crime. Vamos deixar, por enquanto, a culpabilidade, ela vai aparecer, tá? Mas é numa situação específica. Tem um material escrito que eu preparei aqui para vocês, muito bom. Modéstia à parte, eu acho que vai atender bem às necessidades de vocês, tá? O artigo 20 é o erro sobre o elemento do tipo, a gente chama de erro de tipo, tá? Que é o seguinte, artigo 20, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos entender o que é isso. Primeira coisa, eu preciso que vocês entendam o que é erro no direito penal. O erro no direito penal, ele tem até um significado meio real mesmo, meio literal mesmo, de engano. Mas o erro no direito penal, o significado maior dele é de desconhecimento e de ignorância. Ou seja, erro do tipo, de tipo, significa ignorância sobre o tipo, desconhecimento sobre os elementos do tipo, sobre aquilo que descreve os crimes, certo? Então tá. Então vocês já sabem o que é erro e agora vamos entender o que é tipo. A gente também já falou sobre isso, mas eu vou reforçar. Tipo é descrição legal do comportamento proibido, é a fórmula, o modelo que o legislador utilizou para dizer o que é crime, que comportamento, né? Quais são os detalhes desse comportamento, desses elementos e tudo. Para definir uma conduta que é penalmente relevante para ser punida. Então, por exemplo, a gente tem o artigo 155, que é o furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, você vai achar aí vários elementos. Subtrair para si ou para outra pessoa uma coisa alheia, ou seja, coisa de outra pessoa, móvel. Não é uma coisa imóvel, é uma coisa móvel. Tem um monte, a maioria das coisas é móvel, que você carrega, entendeu? Então, isso são elementos objetivos do tipo, tá? Então, quando fala em erro de tipo, é o desconhecimento sobre um desses elementos aqui que descreve o tipo, tá? Então, agora vamos entender mais o artigo 20. O que ele significa, na verdade? É não saber, é ignorar, não ter conhecimento sobre algum elemento determinante do tipo. Se existe esse desconhecimento sobre esse elemento determinante da descrição do crime, isso comprovadamente vai excluir o dolo da conduta, ou seja, a pessoa que pratica aquilo ignorando um dos elementos do tipo, tá? Quando ela for punida, ela não vai ser punida na forma dolosa, ela vai ser punida na forma culposa, mas lembrando que a forma culposa ela só pode ser levada a pessoa para ela ser punida se a lei explicitamente o disser. Então, por exemplo, a gente já viu o artigo 121, homicídio, lá tem, né? 121, matar alguém. Aí você vai lendo tudo lá, os parágrafos, etc e tal, e você chega no parágrafo 4º que diz homicídio culposo. Isso significa que o homicídio pode ser punido na forma culposa. Mas se você for no 155 ler ele inteirinho, você não vai achar assim, furto culposo. Ou seja, não há
possibilidade da punição por um furto culposo, que foi praticado por culpa, só por dolo, ok? Então, isso também tem que estar claro aí para vocês. Portanto, se alguém pratica uma conduta que está descrita na lei, né, lá, e ela ignora algum desses elementos, ou seja, ela faz de forma enganosa, tá? Constatado isso, ela não vai ser punida na forma dolosa, ela só vai ser punida na forma culposa, isso quando o tipo expressamente o disser, ok? Então, eu já usei aqui os exemplos do artigo 121, eu já tinha também usado o contra-exemplo do artigo 155 do Código Penal, né? Você só precisa ler o artigo para você saber. Portanto, desconhecer um elemento do tipo, ou seja, um elemento da descrição criminosa, tá? Num primeiro momento exclui o dolo. Vamos para um exemplo mais objetivo. Um homicídio. A pessoa vai e mata, né, a outra e tudo. Se comprovado um desconhecimento em algum desses elementos, matar alguém, há uma ignorância em relação a isso, comprovadamente, essa pessoa ela não vai ser punida por homicídio doloso, mas sim por homicídio culposo, tá? Mas se alguém vai e pratica um furto, e nesse furto há um desconhecimento nos elementos, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, há uma ignorância justificada nesses elementos, isso retira o dolo. Então, a pessoa não vai ser punida por furto doloso. E como não existe furto culposo, portanto, havendo esse desconhecimento nesses elementos, não vai haver punição caso seja um furto, ok? Tá. Tudo isso que eu tô falando, esse desconhecimento, essa exclusão de dolo, tá no artigo 20, isso é o erro de tipo, ou erro sobre os elementos do tipo. Tá? Erro de tipo é uma diminuição que a gente faz para ficar mais fácil, tá? Bem, algumas observações antes de entrarmos nos exemplos práticos da coisa, tá? Se esse desconhecimento, esse erro, né, essa ignorância for algo que é insuperável, analisado o caso concreto, não tinha como saber que você estava enganado, é insuperável, é o que chama de inexcusável, tá? Aí o que vai acontecer? Aí a exclusão da punição vai ser também do dolo. Não vai ser punida, vai ser do dolo, já é normal, mas também vai ser a exclusão da culpa, ou seja, comprovado que não tinha como sair daquele erro, que aquele erro é muito impressionante, muito grande, muito envolvente, ele é insuperável, a pessoa não vai ser punida. Entretanto, se comprovado que aquele erro poderia ser superado se a pessoa tivesse mais atenção, aí vai ser normal, aí vai excluir o dolo, e a pessoa vai ser punida por culpa. Isso, obviamente, como eu já falei, se a lei expressamente o permitir, certo? Bem, vamos agora para os exemplos. Eu gosto muito que os exemplos, eles que de fato explicam a coisa, né? Vamos ser sinceros aqui. Vamos pensar aqui no seguinte. O Tício, ele estava numa floresta catando cogumelos. Por ser policial aposentado, ele sempre carrega uma arma, né? Ainda mais quando ele vai pro mato, que aí se aparecer um bicho atacando ele, ele manda ver no bicho, né? E tudo. Aí chegou numa hora lá e aparece uma criatura grande, peluda, no meio da floresta, fazendo barulho, aquele negócio todo, né? Aí o Tício vai, não vacila, porque tá morrendo de medo, e atira no bicho. Mata o bicho. Aí, instante depois, aparece uma equipe de filmagem desesperada. Não, isso era um filme, isso aqui é um ator que estava fantasiado de bicho, que não sei o que. Olha só o que aconteceu, né? O ator até morreu, coitado. Vamos analisar aqui. Aconteceu um erro de tipo. Por quê? Matar alguém. Qual foi o desconhecimento que o Tício teve aí? No alguém.
Ele não achava que estava matando uma pessoa, alguém. Ele estava achando que estava matando um bicho feroz. E isso é o erro sobre os elementos do tipo, ou erro de tipo, certo? Então eles vão analisar o caso concreto e vão ver o seguinte: se esse erro, se esse engano for inexcusável, for insuperável, considerado insuperável, poxa, na floresta é bicho, o cara aparece um bicho na floresta, o que é esse povo fazendo filmagem aí, que é esse retardado, tudo. Esse erro não tem como superar, certo? Então vai cortar. Isso aí já cortaria o dolo, ele seria, no caso, só punido por culpa, mas por ser um erro totalmente envolvente, inexcusável, insuperável, corta também a culpa. Então ele não vai ser punido caso seja um erro insuperável, certo? Caso seja provado, isso aí é questão do caso concreto, cada caso tem as suas particularidades, né? E aí, no caso, ele não seria punido se provado que o erro é insuperável. Entretanto, se fosse uma situação, por exemplo, que o ator tivesse vestido de urso polar, cara, né? Urso polar numa floresta, né? Então, tudo bem, ficou com medo, atirou, né? Houve ignorância no termo, né? Matar alguém, no alguém. Ele não achou que estava matando alguém, achou que estava matando um bicho. Só que era um urso polar. Então esse erro, essa ignorância, não é insuperável. Então dessa forma, não sendo insuperável, corta-se o dolo, e aí essa pessoa será punida apenas por culpa. Lembrando que o homicídio, ele pode ser punido por culpa, certo? Um outro exemplo muito legal de se entender é o seguinte: Xavier, em seu trabalho, na hora de ir embora, procura seu celular pela repartição e o acha sobre uma mesa qualquer. Pega o objeto e vai embora. Aí quando ele chega em casa, percebe que o celular não é dele, na verdade. Era igualzinho, o mesmo modelo, a mesma cor, mas não era o celular dele, tá? Então, se você analisar, você vai ver o seguinte: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É o seguinte, né? Ele subtraiu para ele. Mas ele se enganou, ele desconhecia, ele ignorava que a coisa era alheia. Para ele, a coisa era dele. Então, o erro caiu aí, o desconhecimento caiu aí. E aí, o que acontece? Esse desconhecimento, aqui no caso, pode ser insuperável ou superável, aqui no caso, por quê? Se fosse insuperável, cortava o dolo, normalmente, e cortava a culpa. Então ele não ia ser punido de forma nenhuma. Só que, vamos supor o seguinte: não, esse erro aí não é insuperável não, o celular é diferente, tem uma cor diferente, uma capa diferente, mas enfim, se enganou, pegou qualquer coisa ali, então ele não sabia que era alheio, mas não é um erro insuperável. Então, corta o dolo e vai ser punido por culpa. Só que o artigo 155 não admite a forma culposa, ou seja, ele não vai ser punido de forma alguma. Então, esse material vai estar disponível para vocês. Aqui tem uma análise completa desses casos, então vocês depois podem ir acompanhando, resumir, etc, etc e tal. Depois nós vamos ter uma forma muito interessante, que é o artigo 20, no seu parágrafo 1º, que são as chamadas discriminantes putativas. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: o que são discriminantes? Discriminantes são aquelas situações que retiram a ilicitude da ação ou omissão, né? Discriminante, aquilo não é mais crime, aconteceu e tudo, mas não é crime. Então, discriminantes. Agora, e essa palavra putativas? No direito penal, gente, muita atenção, isso é muito importante. Putativa significa enganosa. Enganosa. Parece que é, mas não é. É uma situação enganosa. Então, discriminantes putativas são situações em que as pessoas podem se encontrar e achar que estão em situação de discriminante, mas na verdade não é aquilo. Tudo colabora para você achar aquilo, mas na verdade não é aquilo, tá? Então, se alguém se encontra numa situação muito enganadora, totalmente insuperável de achar que não é, né? Essa situação pode fazer com que a pessoa haja de uma maneira a se defender, de uma maneira que ela acredita que ela pode fazer determinadas coisas, né?
porque não seria crime. Seria uma situação que legitimaria a ação dela, tá? Porém, essa situação, na verdade, ela não é verdadeira. Ela é enganosa. Se essa enganação toda ela for insuperável, inexcusável, a pessoa vai estar isenta de pena. Vai estar isenta de pena. Se essa situação em que ela achou que estava numa situação de discriminante, uma situação de legitimidade, não era tão enganosa assim, tão insuperável assim, o que acontece, né? Aí a pessoa vai ser só punida na forma culposa, se a lei assim o permitir. Então vamos dar exemplo, que exemplo, como eu disse, explica mais. Carlos, ele está num cruzeiro, aqueles cruzeiros no oceano. Aí de repente houve-se uma grande confusão, a gritaria, a sinalização, dizendo que o navio está afundando. Então Carlos, desesperado, vê muita gente desesperada também, gente brigando por causa de colete salva-vidas e o povo naquela confusão, aquele negócio todo. Então, só tinha um colete salva-vida e aí o José tá querendo o colete salva-vida também. Aí chega o Carlos, assim, dá uma baita de uma porrada no José, dá nele mesmo, causa uma lesão corporal nele para tomar o colete salva-vidas e salvar sua própria vida. Então, isso é uma discriminante, né? Só que aí, no final das contas, né, machuca o José fica para lá, você que vai afundar, sou eu não. Aí, no final das contas, descobre-se que é uma baita brincadeira de mau gosto. Então, uma discriminante enganosa, uma discriminante putativa. Então, nessa situação, ela será analisada em caso concreto. Se esse engano, toda essa situação enganosa for insuperável, for muito verdadeira, muito envolvente, como eu digo, a pessoa, né, no caso Carlos, ele vai ser punido só por lesão que ele causou no José por causa do colete salva-vidas. Ele vai ser punido somente na forma culposa. Então, existe a lesão corporal culposa? Existe. Né? Aliás, se a situação for totalmente enganosa, repito, se a situação for totalmente enganosa, for totalmente envolvente, não tem como saber que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, ele não vai ser punido, repito, ele não vai ser punido pela porrada que ele deu no José. Mas se na análise lá da investigação do caso concreto concluírem que a situação não era tão enganosa assim, era zoeira, eram uns moleques, né? Se prestasse mais atenção, não ia ser uma coisa tão insuperável. Aí o que vai acontecer? Mesma coisa que acontece no erro de tipo, tá? O Carlos, ele vai ser punido na forma culposa. O dolo vai ser cortado disso, né? Apesar dele ter feito com dolo, ele deu porrada sabendo que estava dando porrada e queria dar porrada porque ele queria o colete. Mas, pelo fato de existir uma situação contextualizadora de discriminante putativa, ou seja, enganosa, e que não era tão enganosa assim, se ele prestasse atenção, ele saberia que não era, então ele vai ser punido na forma culposa. Repito, lesão corporal culposa existe? Sim, é o artigo 129, parágrafo 6º. Então, no caso da situação não ser tão enganosa assim, tá? Ele vai ser punido na forma culposa. Mas se a situação, o contexto for totalmente insuperável, enganoso, aquela loucura, aquele negócio todo, aí vai cortar o dolo normal e vai cortar também a culpa. Não vai haver punição para o Carlos, mesmo ele tendo dado altas porradas no José, tá? Esse exemplo também tá super explicado para vocês entenderem como é que funciona, tá? Nós vamos ter no artigo 20, parágrafo 2º, o erro determinado por terceiro. Quando a ignorância, a enganação foi determinado por terceiro, segundo o artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Terceiro significa outra pessoa, né, gente? Utilizando esse exemplo aí do navio, né, do colete salva-vida, a pessoa que causou, né, os engraçadinhos que causaram todo essa bagunça, essa brincadeira de mau gosto que levou a crimes e tudo, eles é que serão responsabilizados pelos acontecimentos criminosos que aconteceram em decorrência dessa situação que eles criaram, certo? E nós temos também a figura do artigo 20,
parágrafo 3º, tá? Que é o chamado erro sobre pessoa. O erro, ou seja, a ignorância, aqui no caso, um sentido de engano, em relação à pessoa contra a qual o crime foi cometido, não isenta de pena. Não isenta de pena. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês. As características também da pessoa que você queria atingir com o crime, de fato, mas não conseguiu por erro, que você é retardado, né? Você queria atingir uma pessoa e atingiu outra. Você vai ser punido como se tivesse atingido a pessoa que você queria atingir. Então, para vocês entenderem bem, é preciso que a gente avance um pouquinho só para vocês entenderem uma coisa. Há situações no Código Penal em que há agravante de pena para aqueles, por exemplo, que matam irmão, descendente, ascendente, cônjuge. Então, vamos supor que o Joaquim, tá? Ele queria matar a esposa dele, cônjuge, né? E isso traz uma agravante na situação. Só que aí ele se atrapalhou na execução e atingiu uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, tá? Atingiu, a pessoa morreu e tal, não sei o quê. Só que quando ele for ser julgado, quando for calculada a pena dele, vai ser considerado como se ele tivesse atingido de fato a esposa. É isso que significa o artigo 20, parágrafo 3º, ok? Bem, nós vamos falar agora do artigo 21, que é o erro sobre a ilicitude do fato, que a gente chama de erro de proibição. Erro sobre a ilicitude do fato, que é o chamado erro de proibição, tá? Ele nos diz o seguinte, artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável